Depois de Em Útero, algo muda definitivamente em Cobain. A luta já não é mais apenas artística. Ela se torna física, mental e existencial. Segundo o livro, Mais Pesado que o Céu, Cobain começa a encarar a fama não como conquista, mas como uma condição crônica. Algo que não vai embora. Algo que invade tudo. A rotina se torna exaustiva. Turnês longas. Deslocamentos constantes. Entrevistas repetitivas. Expectativas irreais. Ele passa a se sentir observado o tempo todo. E não apenas como artista, mas como personagem. Ele começa a desconfiar das pessoas ao redor. Questiona intenções. Interpreta gestos simples como ameaças. O livro descreve um homem em constante estado de alerta, como se estivesse sempre esperando algo ruim acontecer. Essa hipervigilância cobra um preço muito alto. Sua saúde física se deteriora visivelmente. Dores constantes, cansaço extremo e perda de energia. Mas talvez o mais grave seja o desgaste emocional. Ele sente culpa por ter sucesso, culpa por não conseguir aproveitar, culpa por reclamar. Ele acredita que deveria estar feliz e se odeia por não estar. Segundo Cross, essa contradição aprofunda ainda mais sua sensação de inadequação. A ideia de ser um fracasso moral começa a se infiltrar, mesmo cercado de reconhecimento. A fama, que deveria validar sua existência, passa a questioná-la. Ele se sente preso a uma identidade que não escolheu, e qualquer tentativa de escapar parece inútil. Ele ironiza entrevistas, sabota aparições públicas e testa os limites do próprio público. Não por desprezo, mas por desespero. O livro destaca que, nesse período, ele começa a falar cada vez menos sobre o futuro. Ele vive no presente imediato, sem planos e sem projeções. Como alguém que tenta apenas atravessar o dia, o isolamento se intensifica. Amigos relatam dificuldades de contato, conversas curtas e silêncios longos. A música, que antes servia como válvula de escape, já não oferece o mesmo alívio. O palco deixa de ser refúgio e passa a ser obrigação. E isso cria um paradoxo cruel. Um artista que viveu para se expressar começa a se sentir sufocado pela própria expressão. Segundo Mais Pesado que o Céu, esse é o momento em que a mente de Cobain entra em um ciclo difícil de interromper. Quanto mais ele se sente pressionado, mais se retrai. Quanto mais se retrai, mais a pressão aumenta. É um labirinto sem saída visível. Quando a fama deixa de ser apenas barulho externo e passa a se infiltrar dentro da mente, ela não grita, ela corrói em silêncio. E, no próximo capítulo, os sinais de que Cobain estava chegando ao limite deixam de ser sutis e passam a ser impossíveis de ignorar. Quando alguém chega ao limite, raramente isso acontece de repente. Segundo Mais Pesado que o Céu, o que aconteceu foi um processo lento, acumulativo e silencioso. Os sinais estavam lá, espalhados e fragmentados, mas difíceis de enxergar, especialmente para quem estava dentro da situação. Após Em Útero, ele passa a demonstrar um cansaço que vai além do físico. Ele se afasta de compromissos, cancela aparições, evita entrevistas. Não por arrogância, mas por incapacidade. O livro descreve um Cobain cada vez mais retraído, com dificuldade de manter rotinas básicas e uma relação cada vez mais tensa com o próprio corpo e mente. Momentos de lucidez se alternam com períodos de completo isolamento. Para quem observa de fora, parece apenas exaustão. Mas para quem conhece sua história, é algo mais profundo, a sensação de não conseguir mais sustentar o próprio peso emocional. Ele começa a verbalizar sentimentos de inadequação com mais frequência. Não em discursos dramáticos, mas em frases curtas e observações soltas. Ironias que carregam mais verdade do que parecem. Segundo Cross, essas falas não eram pedidos explícitos de ajuda. Eram sinais de alguém que não sabia mais como pedir. A pressão externa não diminui. A banda ainda é enorme e as expectativas continuam altas. O mundo ainda quer respostas, shows, posicionamentos. Mas ele já não consegue responder nem a si mesmo. Ele tenta se afastar. Busca silêncio. Busca controle. Em alguns momentos, tenta reorganizar a própria vida. Em outros, simplesmente desaparece emocionalmente. O livro mostra que não havia uma única causa. Não havia um único vilão. Havia uma soma perigosa. Sensibilidade extrema, fama intensa, dor não resolvida e esgotamento emocional.
E muitas vezes, pessoas extremamente sensíveis são muito boas em esconder o quanto estão lutando. Ele ainda fazia piadas, ainda escrevia e ainda sorria em algumas fotos. Mas isso não significava que estava bem. Segundo o livro, os alertas mais importantes não eram os mais visíveis. Eram os silêncios, as ausências e a dificuldade crescente de se conectar com o mundo. Às vezes, o que mais grita é aquilo que não é dito. Porque quando os sinais se acumulam e o silêncio se torna mais frequente que a voz, a pergunta deixa de ser o que está acontecendo e passa a ser quanto tempo ainda dá. No próximo capítulo, esse silêncio se torna absoluto. O mundo percebe, tarde demais, o peso real que Cobain estava carregando. Nos últimos dias, não há explosões públicas, não há discursos finais e não há grandes anúncios. Há silêncio. Segundo o livro, ele entra em um período de afastamento quase total. Ele se desconecta de compromissos, reduz contatos e evita qualquer forma de exposição. Para quem o conhecia, isso não parecia exatamente um choque. Ele sempre precisou de isolamento, mas agora o isolamento tinha outro peso, era mais profundo, mais fechado, mais difícil de atravessar. O livro descreve tentativas de trazê-lo de volta ao presente. Conversas, sugestões e tentativas de reorganizar a rotina. Mas nada parecia alcançar aquele lugar onde ele estava. Não era falta de amor, não era falta de pessoas ao redor, era algo mais complexo. Ele carregava uma exaustão emocional acumulada desde a infância. E agora, mesmo cercado, ele se sentia profundamente só. Nos dias finais, ele se afasta fisicamente de tudo que conhecia. Ele busca silêncio, distância e controle. Segundo Cross, não havia ali um clima de dramaticidade pública. Havia quietude. E isso, muitas vezes, é o que torna tudo mais difícil de perceber. O mundo continua girando, as notícias continuam. A indústria segue funcionando. Mas ele já não estava mais acompanhando esse ritmo. Pouco depois, a notícia se espalha. Cobain havia morrido. A reação é imediata. Choque, incredulidade e silêncio coletivo. Para milhões de pessoas, não era apenas a perda de um músico. Era a perda de alguém que parecia entender o desconforto de existir em um mundo barulhento demais. A mídia corre para explicar. Para resumir. Para encontrar respostas rápidas. Mas o livro deixa claro. Não há uma explicação simples. Não foi um momento isolado. Não foi um gesto repentino. Foi o acúmulo de uma vida inteira de sensibilidade extrema, pressões incompatíveis, dor não resolvida e um mundo que nunca desacelerou. Nos dias que seguem, fãs se reúnem. Velas, cartas e homenagens improvisadas. Mas nenhuma dessas manifestações consegue traduzir a complexidade do que foi esse artista tão especial. Ele não foi um mártir. Não foi um símbolo planejado. Não foi um personagem construído. Ele foi um ser humano que sentiu o mundo com intensidade demais. E o mundo nem sempre sabe o que fazer com pessoas assim. Mas o fim não encerra sua história. Porque aquilo que ele deixou para trás, as músicas, as perguntas, as contradições, continuou ecoando muito depois do silêncio. E no último capítulo, a pergunta não será como tudo terminou, mas por que ainda importa tanto. Quando o barulho acaba, o que fica? Depois da morte de Kurt Cobain, o mundo tenta seguir em frente. A indústria continua, as listas continuam e os lançamentos continuam. Mas algo muda. Segundo o livro, a ausência dele cria um tipo diferente de presença. Ele deixa de ser apenas um músico e passa a existir como pergunta. Por que isso aconteceu? O que não foi percebido? O que poderia ter sido diferente? O livro não oferece respostas fáceis e talvez essa seja sua maior honestidade. Cross não constrói um herói. Constrói um retrato humano, cheio de falhas, contradições e dores não resolvidas. Ele não queria ser símbolo. Não queria ser líder. Não queria ser exemplo. Mas acabou se tornando algo maior que tudo isso porque sua arte não falava de vitória. Falava de desconforto, de inadequação e de sentir demais. E isso criou uma conexão profunda com milhões de pessoas que também se sentiam fora de lugar. O impacto do Nirvana não foi técnico. Não foi virtuoso. Foi emocional. Eles provaram que fragilidade também podia ser linguagem, que ruído podia carregar verdade.
Que silêncio podia existir dentro do barulho? O legado de Cobain não está apenas nas músicas. Está na permissão que ele deu para que outras pessoas fossem honestas sobre suas próprias dores. Mas o livro também deixa claro que romantizar esse legado é perigoso. Ele não foi destruído pela arte e nem salvo por ela. Ele foi alguém que carregou peso demais, por tempo demais e em um mundo que não sabe desacelerar para quem sente intensamente. Mais pesado que o céu não é apenas uma biografia. É um alerta silencioso sobre o custo da fama e sobre a fragilidade humana. Sobre o quanto ainda falhamos em reconhecer sofrimento que não grita. Talvez Cobain não tenha sido frágil demais para o mundo. Talvez o mundo tenha sido pesado demais para ele. E enquanto suas músicas continuarem a ser ouvidas, cantadas e reinterpretadas, a pergunta permanece: quantas outras vozes sensíveis continuam tentando existir em um mundo que insiste em não escutar?